servo do Senhor. Que bênção! Meus irmãos, eu quero convidar vocês, então, a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos meditar na palavra do Senhor, pedindo pela graça, pedindo, Senhor, pela misericórdia do Senhor, né, que Ele abra os nossos olhos para que possamos ver maravilhas que estão na lei do Senhor e que muitas vezes passam por nós despercebidas, né? O Luiz Miguel chegou aí e agradeceu também, né? Porque nós estávamos orando e houve uma melhora na sua irmã Ana Beatriz. Que bênção, que bênção. Deus tem atendido às nossas orações. Vamos ler. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler inicialmente do 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último dia, no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as suas glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas que anjos desejam contemplar. Amém? Meus amados irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, é o texto que nós estamos meditando, e eu quero compartilhar com vocês algumas lições que Deus falou ao meu coração através desse texto. Primeiramente, porque o texto de 1 Pedro é impressionante. O Carlos Oswaldo Pinto, ele no livro Foco e Desenvolvimento, falando acerca da carta de Pedro, 1 Pedro, ele vai dizer que a igreja estava experimentando na Ásia Menor, um episódio inédito de perseguição. Você vai ver que uma das expressões que mais se destacam e se repetem durante toda a carta de 1 Pedro é a palavra sofrimento, sofrer,
sofrendo, ou seja, sofrer e seus derivados aparece pelo menos 15 vezes de forma direta, e nós podemos ver de forma indireta outras muitas vezes falando sobre provação, sobre dificuldade. Mas é interessante como a carta ela foi dirigida para um tempo em que a igreja estava experimentando uma perseguição jamais experimentada. Um tempo diferente, um tempo novo. E esse mesmo tempo diferente, eu posso dizer que é um tempo que nós estamos vivendo hoje. E eu busquei, então, em oração e pedindo ao Senhor, e fui conduzido a esse texto, porque uma carta que foi escrita a uma igreja que estava vivendo um tempo diferente, um tempo jamais experimentado, ela tem lições para o nosso tempo, um tempo jamais experimentado. Essa é a palavra que mais, as expressões que mais nós ouvimos, né? Ser repetidas, que tempo desafiador, que tempo diferente. Ontem eu recebi um contato de alguém já dizendo assim, que tempo é esse, né? Bom dia, antes mesmo de dizer bom dia, que tempo diferente estamos vivendo, né? Meus amados irmãos, é nesse tempo diferente que nós vamos pegar uma carta que fala a uma igreja que estava experimentando um tempo jamais experimentado e vamos extrair algumas lições. O apóstolo Pedro, né? Pedro, aquele discípulo que era bem temperamental e tem um temperamento muito forte, né? Discípulo de Jesus, sempre ousado, sempre dando suas conclusões rapidamente. Jesus disse, eu vou morrer, e ele disse, não, o senhor não deve morrer, vou morrer sim, Pedro, é necessário, mas Senhor, eu estou contigo até a morte. Na hora que Jesus foi para ser preso, Pedro foi um dos primeiros a fugir, a correr, a se esconder, a negar Jesus. Então, mas esse Pedro foi transformado pelo poder do evangelho, pelo poder da ressurreição. A vida de Pedro mudou completamente por causa do fato da ressurreição de Jesus Cristo. E nós acabamos de celebrar domingo a Páscoa. A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus. E eu posso afirmar, meus irmãos, é um marco diferencial de qualquer crença do mundo. É o fato de que Jesus, ele ressuscitou. Está lá no resumo de 1 Coríntios 15. O que é o Evangelho? Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. E Paulo também, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ainda vai dizer, olha, se nós acreditarmos na vida, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E você vai ver que o impacto da ressurreição é tão grande que Pedro sempre vai remeter as suas lições à ressurreição de Jesus. Então, quando Pedro escreve, né, apóstolo de Jesus, e eu acho que é bom a gente pensar, quando a Bíblia fala apóstolo de Jesus, vale um destaque. Hoje tem muita gente querendo ser chamada de apóstolo. Mas apóstolo, no Novo Testamento, ele tem dois sentidos. Primeiro, existia o grupo apostólico que foi chamado exclusivamente por Jesus, e os apóstolos tinham um critério muito interessante, que é o critério de ter visto um apóstolo, ele viu Jesus pessoalmente. Por isso que eles viram Jesus, aqueles que foram chamados para serem apóstolos por Jesus, e Paulo viu Jesus no caminho de Damasco, por isso que foi chamado de apóstolo. Então existia o grupo dos apóstolos, que foram aqueles que Jesus designaram apóstolos. Mas a palavra apóstolo, ela é uma palavra que tem um significado de missionário. Apóstolo é enviado, missionário. Então, quando você vê alguém se intitulando apóstolo e ele está no mesmo lugar, ele não é apóstolo. Porque no Novo Testamento o apóstolo é aquele que vai andando, vai plantando igrejas, vai caminhando. Então, a gente precisa ter consciência do que a Bíblia fala acerca disso, né? Então, Pedro, apóstolo, ou seja, e quando ele usa essa expressão, ele quer dizer, olha, eu fui nomeado, designado para uma missão por Jesus Cristo. Aos eleitos, aos que foram
escolhidos, e a gente vai entender daqui a pouco mais sobre esse ser escolhidos, eleitos que são forasteiros da diáspora. Quer dizer, parece que Pedro está escrevendo a sua carta à igreja que estava espalhada fora da região da Judéia por conta dessa perseguição. Esse é um forte indício. E ele está escrevendo, olha, a diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, ou seja, as igrejas que estavam espalhadas em todas essas regiões, Pedro está então escrevendo cartas que vão encorajar, vão estimular, vão fortalecer a fé desse povo. Versículo 2, Pedro diz, aos eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus já sabia, já tinha conhecimento daqueles que seriam salvos por conta da sua presciência. Então, e aí ele diz, é esse povo que eu estou escrevendo, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui a gente começa a ter as primeiras lições acerca de 1 Pedro, capítulo 1, que serve para a edificação da nossa vida, e eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, o versículo 2, ele já mostra-nos uma razão, um objetivo para o qual nós fomos chamados. Quer dizer, tempos diferentes, tempos assustadores como o nosso tempo, ele precisa que nós experimentemos, nós vivamos, tendo a consciência do objetivo para o qual nós fomos chamados. Se nós não nos lembrarmos para o objetivo para o qual fomos chamados para ser igreja, a gente termina se desesperando. E Pedro está dizendo assim, olha, nós fomos eleitos, escolhidos, chamados em santificação do Espírito para a obediência. Em tempos como esses, diferentes, em tempos assustadores, ou em tempo de perseguição, em tempo de sofrimento, nós devemos nos lembrar que nós somos chamados para a obediência. Eu vou falar um pouquinho mais sobre obediência, talvez amanhã, quando eu estiver falando sobre o versículo 22 desse mesmo capítulo. Mas, por enquanto, a gente precisa lembrar, todo discípulo de Jesus, ele foi chamado para a obediência. Aliás, a obediência é a grande marca do amor que nós temos por Deus. É isso que diz em João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, o amor é a grande marca da nossa obediência a Deus. Aliás, a obediência é a grande marca do nosso amor por Deus. Mas, meus irmãos, Pedro, então, ele fala assim, olha, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência, ou seja, nós fomos escolhidos para a obediência, fomos escolhidos para um objetivo específico. A vida cristã, ela tem um objetivo, a vida cristã, ela não é vivida de forma aleatória. Olha, se tem uma resposta que me angustia, quando eu pergunto a alguém, como é que você está? Alguém da igreja, algum discípulo de Jesus, como é que você está? E ele diz assim, tô indo. Aí eu pergunto, indo para onde? Indo, né? Tem uma música aí do Rio de Janeiro, né, de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, que não tem nada a ver com os princípios e valores da palavra de Deus. O discípulo de Jesus, ele não vai vivendo a vida de qualquer jeito, ele sabe que tem um objetivo. Aliás, se você olha para a grande comissão, em Mateus capítulo 28, 19, 20, vai dizer, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a cumprir, ensinando-os a guardar, ensinando-os a observar, ou seja, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Você e eu fomos chamados para a obediência aos ensinamentos do Senhor.
Fomos escolhidos para a obediência. Em tempos como esse, né? Em tempos de novidade, de diferença, em tempos tão assustadores, Pedro começa relembrando, meus amados irmãos, nós fomos chamados para a obediência. E talvez, se você não entender a razão pela qual você é um discípulo de Jesus, então você pode se desesperar em um tempo tão diferente, como a igreja estava experimentando um tempo de perseguição. Então, meus amados irmãos, nós não fomos chamados apenas para a salvação e ter a vida eterna. Nós fomos chamados para a obediência. Paulo começa dizendo, Pedro também continua dizendo o seguinte: bendito seja o Deus e Pai, versículo 3, do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Bendito Deus e Pai, ou seja, que ele seja bendito. Isso é um ato de adoração, exaltação. Bendito seja Deus. Por quê? Porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por quê? E aí Pedro continua dizendo, olha, porque segundo a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Quer dizer, a carta toda de Pedro, e aí é uma primeira coisa que a gente precisa entender nesse versículo, e também sobre a carta como um todo, é que a carta, ela está destinada aos regenerados. Bendito seja Deus e Pai, porque segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Essa carta de 1 Pedro não está sendo escrita para o povo que não conhece Jesus. Essa carta de 1 Pedro não está sendo escrita para aqueles que ainda não tiveram experiência de salvação. Essa carta está sendo escrita para mim e para você, que já somos regenerados em Cristo Jesus. Então, não tem como se esperar uma conduta de obediência para quem não foi regenerado ainda. Quem ainda não experimentou o novo nascimento, quem ainda não nasceu de novo, quem nunca teve o encontro salvífico com Jesus, nunca vai admitir a obediência a Cristo Jesus. Nunca vai admitir, nunca vai compreender e nunca vai buscar viver a obediência a Cristo Jesus. Eu sempre digo, olha, se você encontra uma pessoa na igreja que tem grandes dificuldades, primeiro, em entender os princípios da Bíblia, segundo, em aplicar, viver esses princípios na sua própria vida, talvez essa pessoa ainda precisa nascer de novo. Há uma diferença entre aqueles que têm dificuldade de entender, mas querem aprender e precisam de alguém que explique, e alguém que, mesmo alguém explicando, tem dificuldade de aceitar, tem dificuldade de praticar, tem dificuldade de dizer, não, essa verdade é para a minha vida. Então, quem não é regenerado, não tem como a gente esperar que ela seja obediente. Da mesma forma, não se espera uma conduta que bendiga ao Senhor sem ser regenerado. Bendito seja Deus e Pai. Isso é adoração. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Ou seja, a adoração é apenas para quem é regenerado. Quando nós nos reunimos, né, e se Deus quiser, em breve nós estaremos todos juntos novamente no espaço físico da igreja, e eu almejo ansiosamente esse momento, mesmo quando nós nos reunimos e as pessoas todas estão cantando aquela música que está aparecendo no Data Show, né? Ainda que a pessoa esteja cantando, ela pode estar cantando, mas pode não estar adorando, porque a adoração é exclusiva para regenerados. Cantar, qualquer pessoa que tem voz e saiba ler ou saiba a letra, ela pode cantar. Adorar é fruto apenas de regenerados. Meus irmãos, nossa regeneração, então, esse versículo vai mostrar que nossa regeneração é um ato da grande misericórdia de Deus.
O texto diz, segundo a sua grande misericórdia. A vida do discípulo é misericórdia. Eu crescer em oração é misericórdia de Deus. Eu crescer na leitura da Bíblia é misericórdia de Deus. Então, ser regenerado é um ato da grande misericórdia de Deus e viver a vida cristã é um ato da grande misericórdia de Deus. Meus irmãos, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, se você tem dificuldade de orar, se você tem dificuldade de ter uma devocional, se você tem dificuldade de crescer espiritualmente, seja bem-vindo. Essa é a experiência de todo discípulo de Jesus, porque tudo na vida cristã depende muito mais de Deus do que de nós. Ele quer encontrar corações dispostos a obedecer, corações dispostos a crescer no conhecimento dele. Você só precisa ter a vontade, você só precisa ter o desejo e clamar ao Senhor. Pai, eu preciso da tua ajuda, porque é pela tua misericórdia que eu vou ter vontade de orar. É pela tua misericórdia que eu vou ter vontade de ler a Bíblia. É pela tua misericórdia, Senhor. Então dai-me sede, dai-me desejo de ler a tua palavra. Revela-me a tua vontade. Meus irmãos, se a vida cristã começa pela grande misericórdia de Deus, a vida cristã como um todo, ela é vivida segundo a grande misericórdia de Deus. A regeneração é o novo nascimento, é você nascer de novo. Eu gosto muito de uma ilustração, né, que eu explico a regeneração utilizando aquela garrafa PET, a garrafa PET de refrigerante. Quando você coloca ela no fogo, né, ela derrete, ela encolhe todinho. E eu gosto de perguntar a quem, às vezes, eu estou ministrando numa sala de aula, se você derrete aquela garrafa, ela fica toda torta. Será que se você soprar, ela volta ao normal? Claro que não. Ela não volta ao normal. Agora, tem como restaurar aquela garrafa PET? Tem. Se você derreter ela completamente e fazer ela de novo, né? Usar um fogo e derretê-la mais ainda, e voltar o processo de fazer novamente uma garrafa, ela volta a ser uma garrafa novamente. O processo de regeneração, o processo de salvação, é isso aí. O Senhor tem que nos derreter de novo. O pecado deformou todas as esferas da nossa vida, todas. Eu fico impressionado com a capacidade que uma criança tem. E eu acredito que o pecado ele foi destruindo todo o potencial. Eu acredito que nós, originalmente falando lá, desde do Jardim do Éden, nós tínhamos uma visão muito melhor, nós tínhamos uma audição muito melhor, nós tínhamos um paladar muito melhor. Tudo isso foi danificado. Você vê que uma criança, ela começa pequenininha, a criança enxerga coisas que nós não enxergamos. E a criança olha uma coisa e já vê, e daqui a pouco você tem que forçar a sua vista. Como ela enxergou isso? Você vai vendo que a gente vai crescendo, vai perdendo a nossa capacidade. Isso é um sinal da consequência do pecado. Mas Jesus Cristo, ele restaura tudo isso. Muito mais do que a capacidade física. Ele restaura a nossa capacidade espiritual de buscar o Senhor, de ter intimidade com o Senhor. Então, a regeneração é um ato da misericórdia de Deus. Agora veja bem, só a graça da regeneração deve nos conduzir a uma postura de adoração. Se você reconhece, puxa, eu sou regenerado, só essa graça, só esse ponto já deve nos levar à adoração e gritar e dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, independente das circunstâncias. Então, em um tempo de perseguição, jamais experimentado pela igreja, nesse contexto da Ásia Menor, Pedro, a primeira coisa que ele faz é lembrar qual é o objetivo da vida cristã. Nós somos chamados para obediência, independente das circunstâncias. Obedeça, viva a palavra. Segundo, nós fomos chamados para a adoração, mas somente regenerados adoram. Eu gosto muito, eu já compartilhei com a igreja, de uma música da Cassiane que fala: então louve, simplesmente louve. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Meus irmãos, quando eu percebo que eu estou muito triste,
quando eu percebo que eu estou reclamando demais, porque eu também tenho essa tendência como ser humano, a primeira coisa que eu faço é: Senhor, me perdoa, e eu começo a cantar. Ao invés de reclamar, é melhor adorar. O contrário de adorar é reclamar. E Deus não nos chamou para reclamação, para murmuração. Aliás, a experiência do povo no deserto é um exemplo para nós. Os que murmuraram ficaram no meio do caminho. Somente 2 dos que saíram do Egito, maior de idade, Josué e Caleb, somente 2 de 1 milhão de pessoas que saíram. Somente 2 que eram maior de idade, que saíram do Egito, entraram na terra de Canaã. Isso é um ensino para nós. Então, bendito seja Deus e Pai. É a adoração, é um ato de regenerados. Meus irmãos, e aí, talvez foi por causa dessa expressão que eu fui levado para a carta de 1 Pedro. Ele diz assim ainda no versículo 3: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos regenerou para uma viva esperança. A esperança de um regenerado é uma esperança viva que gera vida. Uma viva esperança, essa expressão, viva esperança, ela nos ensina que existe uma esperança morta. Uma viva esperança é a esperança dos salvos, dos regenerados. Uma esperança morta é uma esperança de que ainda não se encontrou com Jesus Cristo. O que é uma esperança morta? Você já viu alguém dizer assim: fulano chegou a ser governador, vamos dizer, assumiu um cargo de governo. Mas eu não espero muita coisa dele, não. A pessoa já tem uma esperança que leva para um abatimento, que leva para um pessimismo, que leva para a morte de sonhos, que leva para a morte da vida, que leva para a morte da própria pessoa. É uma esperança morta. Mas Pedro está dizendo, olha, os regenerados, eles foram, os eleitos, os chamados, a igreja do Senhor foi regenerada para uma viva esperança. Uma viva esperança que, na verdade, ela é viva e ela gera vida. E isso é independente das circunstâncias. Não importa o que eu estou enfrentando, não importa o que eu estou passando, eu sei. E aí, é muito bom que a pergunta hoje é sobre Jó, né? Jó, e eu vou dar a resposta daqui a pouco da nossa enquete, Jó perdeu tudo que ele tinha, ficou só Jó, a sua esposa, nem a saúde Jó tinha. Jó perdeu até a saúde, meus irmãos. Jó perdeu até a alegria, da sua vida. Mas ele vai gritar no seu livro, capítulo... Deixa eu achar aqui. Capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Isto é uma viva esperança. Posso perder tudo. Posso não ter mais nada de material, mas nada disso importa. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará. A esperança de um regenerado é uma esperança viva que gera vida. A viva esperança é uma realidade para os regenerados. Quem não experimentou a regeneração nunca experimentará essa viva esperança. A viva esperança está baseada no caráter do Senhor que nós temos, o Senhor Jesus Cristo. E aí, Pedro vai dizer, olha, essa viva esperança que nós somos chamados para viver é mediante a ressurreição
de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, a morte e ressurreição de Jesus abriu-nos a possibilidade da regeneração. Só porque Cristo morreu e Cristo ressuscitou é que nós temos a bênção da regeneração. E a regeneração é o fato da gente ser nova criatura, uma nova garrafa PET. É esse fato que nos possibilita entrarmos na presença de Deus aqui em oração, mas um dia nós estaremos diante de Deus, nós estaremos diante de Jesus e o veremos face a face. Meus irmãos, nós vamos chegar lá e vamos ver Cristo, vamos ver as marcas em suas mãos, vamos ver a marca do seu lado, vamos vê-lo como ele é. É o que o apóstolo João fala. Então nós o veremos como ele é. Meus irmãos, só os regenerados experimentam isso. Olha que alegria. Então, só isso já deve nos levar à adoração o tempo todo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por mim. Se Cristo não tivesse morrido, se Cristo não tivesse ressuscitado, então nós não teríamos nenhuma possibilidade, irmãos, de ir para o céu. Nenhuma possibilidade de estar com Deus. Morreríamos em nossos pecados. Eu quero terminar hoje falando do versículo 4. Como é essa esperança, né? E aí essa esperança nos gera uma herança. Pedro vai dizer: ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja que eu falei no início que a ressurreição de Jesus Cristo mudou consideravelmente a base, a vida de Pedro. E ele diz, para uma herança. Uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada para nós nos céus. Que está reservada nos céus para vocês. Então, lembrem bem, nós estamos falando da carta de 1 Pedro. A igreja está experimentando um tempo jamais vivido, uma perseguição jamais vivida na Ásia Menor. E Pedro lembra, primeiro, nós somos chamados para obediência. Segundo, nós somos chamados para adoração. Terceiro, nós somos chamados para uma viva esperança. Quarto, lembre-se que nós temos uma herança. Em tempos difíceis, nós precisamos crer no que a palavra de Deus fala, porque ela é uma fonte segura. Antes de começar esse despertar com Deus hoje, alguém me fez uma pergunta, pastor, eu tenho tanta dificuldade de crescer e eu acho que Deus não ouve a minha oração e talvez eu queira até desistir dele porque talvez eu não seja suficiente. E eu disse assim, seja bem-vinda, porque também eu não sou suficiente, e se não fosse a graça de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos estar fundamentados não no que a gente pensa, não no que a gente sente, mas no que a palavra de Deus diz. Veja bem, muitas vezes eu sinto também que Deus não está me ouvindo. Parece que a minha oração não está sendo ouvida, mas Ele ouve. Ele ouve. Então, o que eu sinto e penso, entre ficar o que eu sinto e o que eu penso, e o que a palavra de Deus diz, eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz. Então, às vezes eu sou tomado a querer acreditar no que eu estou pensando. Veja bem, muitas vezes eu já pensei algo e não aconteceu. Pensei algo sobre mim e não era verdade. Pensei algo do que a pessoa falou sobre mim e, na verdade, não era aquilo que ela estava falando. Ou seja, falado. Aquilo que eu penso, ele não é uma base segura. Agora, aquilo que a palavra de Deus fala, a palavra de Deus fala e ela está se cumprindo. Ela é uma base segura para a gente viver. Então, você é amado e é amada de Deus. Deus tem plano para as suas vidas. Ainda que você esteja sofrendo. E a gente vai ver nessa carta que o sofrimento era uma realidade constante.
E Pedro está falando para aquela igreja, olha, ainda que vocês estejam sofrendo, não desanimem. Lembrem-se, vocês foram chamados para obediência, vocês foram chamados para adoração, vocês experimentam e foram chamados para experimentar uma viva esperança. E agora deixa eu falar sobre essa herança. Vocês têm uma herança preparada, né? Preparada. Olha a característica dessa esperança. Primeiro, Pedro diz assim: uma herança que não pode ser destruída. Isso fala da durabilidade da herança que está preparada para nós. Então, em tempo de sofrimento aqui na Terra, em tempo de aflição, em tempo de perseguição, em tempo em que a gente olha e nunca experimentamos um tempo como esse, saiba que existe uma herança preparada para os eleitos, uma herança preparada para os salvos, uma herança preparada para os discípulos de Jesus, uma herança preparada para os regenerados, uma herança que nunca vai acabar. Ela não pode ser destruída. Ela durará para toda a eternidade. É por isso que Paulo fala que a nossa momentânea e leve provação aqui na terra não se compara àquilo que está preparado para nós no céu. Meus irmãos, Pedro ainda diz, para uma herança que não fica manchada. Ele aqui está falando da qualidade agora. A qualidade dessa herança. Primeiro, ela dura, a durabilidade ela é eterna. A qualidade ela não pode ser manchada, ela é perfeita, ela é limpa, ela é maravilhosa, ela tem qualidade. Mas ele diz assim, para uma herança que não murcha, ou seja, ele agora está falando da estabilidade dessa herança. Ele está falando que essa herança permanece a mesma. Eu fico impressionado e teve uma época, você vai estudar a história, você vai ver que em 1929 houve a queda da Bolsa nos Estados Unidos. Depois foi restaurado, né, por um presidente que tem um nome bem legal, acho que foi o Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt, né? Mas muita gente ficou desesperada, porque tinha recursos nas ações e um dia perderam tudo. Teve um período, e eu tenho uma pessoa da minha família que em 1990 e pouco, vendeu tudo que tinha e colocou na caderneta da poupança. E veio o plano Collor e pegou tudo que as pessoas tinham depositado. E ele perdeu tudo. Meus irmãos, a herança que nós temos, ela não é oscilante como a bolsa de valores. Um dia você tem, outro dia você perde. Um dia você ganha, um dia você perde. A herança, ela tem uma estabilidade. A herança que Deus tem preparado para nós, ela permanece a mesma. E por último, de característica da herança, é que ela está reservada para nós nos céus. Ela está reservada nos céus para vocês, é o que Pedro fala. Então, o tempo, essa herança tem um tempo certo para nós desfrutarmos. A regeneração nos oferece uma herança. A herança garantida pela regeneração é para ser desfrutada no último dia. Então, ainda que estejamos vivendo um tempo jamais vivido por nós, a base segura das nossas emoções, das nossas ações, continua sendo a palavra de Deus. Nós somos chamados para obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, é o melhor para nós. Nós somos chamados para adoração. Bendito seja Deus, porque Ele nos regenerou pela sua misericórdia. Resta-nos adorar o Senhor. Fomos chamados para uma viva esperança. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E tem um outro trecho, um texto extraordinário da palavra de Deus, que vai mostrar que os salvos, ele tem uma viva esperança. E é esse tipo de esperança que nós devemos experimentar nesse tempo. A Abacuque 3,17. O profeta Abacuque diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça,
não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, a gente não tem para onde comer, não tem o que comer, tudo acabou. Abacuque diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Meus irmãos, ainda que tudo esteja perdido, humanamente falando, a nossa alegria está no Senhor. Deus nos chamou para uma viva esperança e Ele nos chamou para desfrutarmos de uma herança que dura, ela é eterna, uma herança que tem qualidade, ela não é manchada, ela não muda, uma herança que não murcha, ela tem estabilidade, ela permanece a mesma, e uma herança que está preparada nos céus para mim e para você, ela tem o tempo certo de desfrutarmos. Em tempos em que a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer, é tempo da gente renovar a base segura que nós temos na palavra de Deus, no que a palavra de Deus nos ensina. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe nesses primeiros 4 versículos que a gente desfrutou da carta de 1 Pedro, capítulo 1. 1993, a irmã Iaci está me lembrando aí, foi quando aconteceu essa questão do plano Collor. Obrigado, minha irmã. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e nos conceda essa graça de estarmos firmes no que a palavra de Deus diz. E eu tenho uma coisa maravilhosa para compartilhar no versículo 5, mas vai ser só amanhã. Então, que Deus nos abençoe e amanhã a gente vai estar meditando em 1 Pedro capítulo 1, versículos 5 e